quero compartilhar uma experiência com vocês que eu vivi há mais ou menos 3 meses atrás. Não sei se vocês já ouviram falar de um programa que chama Legendários, né, que os homens vão para a montanha, né, e fazem os exercícios lá. Até na época que eu fiz, não fui de acordo com o pastor, não até avisei o pastor na época. Mas eu me vi no Legendários, quando eu vi na internet, né, como funcionava, eu imaginava que seria mais uma ideia de performance mesmo, um curso de liderança. Então, o meu propósito era muito mais esse do que espiritual, né, de buscar Deus e tudo. Eu falei isso com o pastor. Pastor, quando eu quero buscar Deus, eu venho na igreja, eu não vou de monte de onda atrás de receber bênção, né? Mas aí, quando eu me inscrevi, né, eu percebi que a Gilmara ficou muito entusiasmada com o Legendário. E aquilo até me chegou a me incomodar, né? E ela falando assim, não, porque minhas amigas falam que quando os maridos voltam do Legendário, eles ficam muito românticos. Aí, e eu falei para ela, pessoal, não fico acreditando nisso não, porque eu acho que eu vou voltar um líder muito mais centrado, muito mais objetivo, então não tem nada de romantismo nisso não. Aí quando eu de fato subi a montanha, né, comecei o treinamento lá, assim, né, a experiência, eu percebi que era muito mais do que isso mesmo. Então o Legendários ele é muito mais um confronto da gente com a gente. Então, na minha percepção, eu tinha uma ideia que eu era um bom líder já, então eu já era um bom marido, eu era um bom pai, e eu acredito que era mesmo, né? Só que talvez na minha perspectiva. Então, às vezes na perspectiva de nossas esposas, né, na perspectiva da Gilmara na época, eu falo que nada é tão bom que não possa melhorar. Não que ele não era um bom marido. Mas pelo entusiasmo dela, tinha que melhorar muito. Normal, de todas. Fala, papai. Assumir essas palavras. Fala, papai. Como deve ser E quando eu cheguei lá, o confronto foi uma questão de propósito mesmo. Então, é como se Deus estivesse cobrando de mim, que não é a vida financeira, não é só estar presente, não é só dar presente para o filho, para a esposa, não é só fazer viagem, passear. O propósito da vida da gente é espiritual mesmo. Então, foi uma cobrança muito forte em cima de mim, nessa participação, porque eu percebi que eu nunca tinha orado por meus filhos. Eu sou crente a vida toda, nasci no Evangelho. Então, tenho 43 anos de crente. Então, eu nunca tinha orado para os meus filhos. Então, meus filhos nunca me viram de joelho aqui em casa. Eu nunca peguei uma Bíblia para ler a Bíblia com meus filhos. Então, aquilo ali me machucou muito, porque, de fato, são coisas que aconteceram, que aconteciam comigo. Então, além de outras coisas. Beleza, eu sou um pai presente, eu sou um marido presente, eu sou o provedor da casa. Então, a princípio, o olhar das aparências, como o pastor Joaquim falou, aparentemente é uma aparência perfeita, de um homem responsável. Só que essa questão da vida espiritual, ela pesa muito, porque à medida que eu não oro, que eu não leio, que eu não instruo meu filho, não sigo o caminho do meu filho, o diabo está ao redor, então ele está pronto para atacar. Então eu percebi que as maiores buscas da vida da gente, a gente busca no dinheiro. Então não é na rua ganhando dinheiro. E percebi também que nós homens, no geral, vou falar por mim, porque todos estão me olhando aqui, vou colocar todo mundo no bolo, mas às vezes a gente é muito preguiçoso mesmo. Preguiçoso no que sentido? Às vezes a gente chega em casa, o pastor Joaquim falou aí, os filhos vêm correndo para caçar a gente dá aquele abraço ali e logo em seguida você vai com o celular. O filho quer brincar um pouquinho mais, fala assim, não, o papai está cansado. Aí você vai lá no celular, você está na rede social. Às vezes você chega em casa, a esposa está muito querendo conversar com você, contar o dia dela, e você não tem paciência nenhuma para ouvir. Então às vezes você até ouve, finge que está ouvindo ali, a esposa está falando, você vai perguntar, o que eu falei mesmo? Você não sabe o que ela falou. Entendeu? E outras preguiças mesmo.
Mara gosta do shopping. Vamos no shopping? Ah, não quero ir no shopping não. Hoje, infelizmente, não tem minha sogra mais, né? Mas vamos na casa da mamãe. Não vou na casa da mãe não. Vamos na festa comigo? Não vamos não. Então, quer dizer, à medida que você não participa com a sua esposa, ou da vida da sua esposa, da vida da sua família, quanto mais a gente vai afastando da nossa família. Entendeu? Então, é um pedido, é uma solicitação, né? Então, às vezes, a esposa está cansada, né? Então, meu amor, lava uma vasilha para mim, fico com meu filho para mim, né? Então, quer dizer, atos simples, né? Que a gente não faz. É igual o pastor falou lá do apóstolo Paulo, né? Que se eu perguntar aqui para vocês, qual dos homens aqui daria a vida para a esposa? Eu tenho certeza que 100% dos homens aqui vão responder que daria a vida. Eu pulo na frente do leão, eu pulo na frente do cara, eu pulo na frente do abalo. Né? Então 100% dos homens aqui vão falar que dá a vida pela esposa. Só que dar a vida não é um ato heróico dessa forma, né? Dar a vida para a esposa ele vai muito além disso. É o dia a dia mesmo. Então se eu não estou disposto a lavar uma vasilha para ela, para deixar ela um pouco mais sossegada, né? Um pouco mais tranquila, olhar um filho para a esposa, no dia que ela já brigou o dia inteiro com aquele menino, o menino está desobediente, ela já está sem paciência para ele, né? Acompanhar ela numa visita, mesmo que a gente não goste, né? De um amigo ou de um parente, né? Então a gente fala que pula na frente do carro por ela, mas o simples a gente não faz. Quer dizer, a gente é muito mentiroso, né? Então, então não foi só comigo, não. Só que ainda teve coisa pior do que isso. Porque eu também descobri que eu não sabia o sonho da minha esposa. Me perguntaram assim, você sabe o sonho da sua esposa? Se eu perguntar para vocês aqui, Edmilson, você sabe o sonho da May? O sonho dela é casar comigo. A esposa do pastor Joaquim, por exemplo, será que o sonho dela é ser mulher de pastor? A Gilmara, será que o sonho dela seria morar em Timóteo, né? Ela é de Ouro Branco. Quer dizer, percebi que as nossas esposas, elas vivem o nosso sonho, né? Então, as esposas, elas vivem no nosso sonho. Não tem nenhum problema disso, né? Então, a gente acredita que nós realizando nossos sonhos, as esposas também vão realizar o sonho delas. Não tem nenhum problema nisso. Mas às vezes, ela também sonha. E às vezes o sonho é tão simples, tão simples. Às vezes o sonho dela é ter um marido que abre a porta do carro para ela. Né? Se o sonho é esse, na hora que você sair daqui, ó, você já consegue realizar o sonho dela. Entendeu? Às vezes o sonho dela é um dia de beleza num salão legal aí, né? Entendeu? É uma coisa simples de fazer. Às vezes ele está sonhando que vai ter uma coisa muito grande, o sonho para Paris. Às vezes o sonho é simples. Ainda bem que minha esposa só sonha simples. Então, é isso que eu falo mesmo. Às vezes as coisas a gente sonha tão simples, a gente não consegue realizar nem o simples. Não é que não consegue realizar, é porque às vezes a gente não sabe. Não, a gente não sabe. A gente não tem um diálogo dentro de casa para chegar assim, ô meu amor, qual é o seu sonho? O que você está sonhando hoje? Às vezes o sonho às vezes da semana, né? Minha esposa sonha muito, toda semana está com um sonho novo. Se for simples, por que não nós vamos conseguir realizar? Ou programar para realizar? Vai ficar caro sem conta. Vai ficar caro para nós, né? E outra coisa que eu observei, que eu tive a percepção que o casamento ele é um investimento mesmo diário. Entendeu? Investimento como? Igual eu falo assim, ir para Legendários custa R$ 1.600. Todo mundo fala assim, nossa, que absurdo de caro, e não sei o que e tal.
se eu colocar na ponta do lápis aqui, ao longo da vida de vocês, quanto que vocês já pagaram em cursos, né, de teologia, né, quanto que eu gastei no meu curso de engenharia, na pós-graduação, né, quanto que eu já gastei em outras coisas para comprar um carro, né? Então, quanta coisa eu gasto, né, para comprar um livro, às vezes um livro da moda aí que a gente compra para ler, né, fazer uma assinatura do Netflix. Então, a gente tem um gasto diário com isso. E o que é mais importante na vida da gente, que é o nosso casamento, a gente não investe em nada para aprender. Então, igual na semana passada, né, o pastor anunciou lá do curso dos casais, né? Então, geralmente, talvez, a maioria de nós aqui, o único curso que nós tivemos para casamento foi o curso da igreja para casais ali. Então, aí você passa uma vida inteira sem aprimorar, porque, não, eu tenho um casamento bom, eu sou bom demais, eu sou um bom marido demais. Então, eu percebi que casamento é investimento em treinamento também. Então, quando eu casei, a Dilmara foi morar comigo, né? Na primeira noite que a gente acorda, o marido, né? Você olha do lado, tá uma esposa lá, você fala, agora, como que eu faço, né? Como vai ser meu dia? Aí você sai para trabalhar, na hora que você volta no tranquilo, solteiro, né? Você volta na hora que você quiser, daqui a pouco o seu telefone tá ligando. Você não vai chegar em casa, não? Entendeu? Então aí você é acostumado a jogar uma bola num determinado dia, eu falo, não, você não vai jogar a bola não. Porque eu fico o dia inteiro te esperando chegar em casa, o Mário falou comigo um dia. Eu fico o dia inteiro te esperando chegar em casa. Aí na hora que você vai chegar em casa, você vai jogar bola? Então, só eu que deixo. Só eu que deixo. Então, gente, então o que eu quero dizer é o seguinte, quando você faz um curso, né, para aprender a ser marido, né, não é negativo não. Quando você pega um livro, compra um livro, como melhorar como pai, né? Então isso não é negativo. Por quê? Porque a gente tem um aprendizado de vida, né? Só que não é só o aprendizado de vida que faz com que a gente seja melhor, né? Então, estudar também é muito importante, fazer curso, treinamentos, né? E investir também, Edmilson, fazer uma viagem legal, né? Entendeu? Sai da roda de Guarapari, né? Sai da roda de Guarapari. Sai da viagem de ônibus para Guarapari. Você tem dinheiro, eu não tenho. Você tem dinheiro, eu não tenho nada. A mãe tá vendo aqui. Entendeu? Você só caminhando. Não é de família com ônibus que vai embora, não. É sua esposa que vai sozinha. Nem que seja nem eu nos jogando ali, final fim de semana. O Rio Grande do Sul é mais longe. Mas é isso, gente. Então, a minha vivência ali é que a gente precisa mesmo, de fato, evoluir como marido. Entendeu? Então, eu vejo que você pega numa turma igual a nossa aqui, né, nesse corpo aqui, nenhum casamento nosso aqui vai acabar com conta de traição. Não creio que ninguém aqui vai cair esposa, esposa vai o marido. Então, não é... Nós somos maduros, né? Então, o que vai acontecer? Mas agora, casamentos acabam por causa de ausência. Entendeu? Como o pastor falou, você já estava ausente há muito tempo. Então, traição não creio que acabe, mas agora a ausência, né? Então, a Dilmara mesmo falou com algumas amigas da igreja, não sei quem, mas quando falou de legendários e voltou com o Marlon, voltou muito romântico de lá. Então, as esposas de vocês aí falaram assim, eu quero mandar meu marido. Então não tem muita esposa aí, gente. Então, você que é um marido bonitão aí, que é bom demais, então sua esposa está querendo ser melhor. Eu queria, para terminar aqui, eu creio que vocês, diferente de mim, né, já são pessoas que oram pelas esposas, sabem o sonho das esposas. Mas eu queria fazer uma dinâmica aqui rapidinho com vocês. Eu queria que vocês se levantassem e a esposa falasse para o marido qual é o sonho dela. E após ela falar o sonho, eu gostaria que o marido orasse pela esposa, pelo sonho da esposa.